Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal. E olha, antes da gente entrar em qualquer tema, e nesse tema que é tão importante, os 30 anos do Centro Sabiá e o nosso voo, que é de luta, eu quero fazer um convite para você, para que você faça parte da mudança, faça parte da nossa história e transforme vidas também. Vem com a gente! Em 2023, o Centro Sabiá completa 30 anos. E o que o Sabiá fez em todo esse tempo? Nessas 3 décadas, a gente construiu centenas de agroflorestas, participou ativamente da construção de 1 milhão de cisternas. O Sabiá promoveu e apoiou mais de 20 feiras agroecológicas, 17 hortas comunitárias, combatendo a fome com a nossa maior força, a agroecologia. Nós queremos resistir por muito mais tempo. Por isso que a gente convida você a ser um doador, uma doadora do Centro Sabiá. A sua doação transforma vidas. Você pode se tornar um doador a partir de R$30, mas pode doar 60, 120 e quando você doa, apoia a agricultura familiar e a agroecologia. Doe, faça parte da nossa história. Acesse www.centrosabiá.org.br e clique no botão Doe Agora. Centro Sabiá, há 30 anos, transformando vidas. E hoje nosso papo é de casa, pensando em voos pela agroecologia, resistência, luta do campo, no campo, pelo campo e cidade. Como vocês já sabem, o Centro Sabiá completou 30 anos. E isso não é só um número, não é só um ano. Significa a união de muita gente, de forma coletiva, lutando pelos direitos, por acesso, pelo conhecimento e dignidade. Há 30 anos, transformando vidas através da agricultura familiar de base agroecológica, mas de forma popular, unida, forte. Foi por isso que no fim do mês de julho, o Centro Sabiá promoveu um festival para celebrar e viver nossas lutas. É o Festival Terra, mãe de todas as lutas, que cruzou o sertão, foi ao Agreste, Zona da Mata e por fim chegou ao Recife. A cada parada, mais e mais mãos unidas pela terra, pela luta. Hoje, a gente ouve alguns depoimentos que vieram junto com o festival. Hoje ouvimos as vozes que vão pensar o Centro Sabiá e a nossa luta pela agroecologia para os próximos anos. E para abrir as discussões, ouvimos Aniérica Almeida, coordenadora pedagógica do Centro Sabiá. Há 30 anos, o Centro Sabiá começava a dar os seus primeiros voos, né? Do sertão ao cais. E a gente está chamando assim também, né? Um voo do sertão ao cais. E nesses 30 anos, a gente aprendeu muita coisa nessa caminhada, né? E nessa caminhada, nesse voo que a gente diz, a gente não fez um voo, não é um voo que é solitário, né? Ele é um voo que ele vem sendo aprendido e construído coletivamente. A gente constrói esse voo com um conjunto de parceiros e parceiras, com os movimentos do campo e da cidade e com as redes que a gente faz parte, como a articulação do semiárido brasileiro e a Articulação Nacional de Agroecologia. Nesses 30 anos e nesse aprendizado de voo, né, teve muita luta, muita luta. É um voo que é galgado na luta pelos direitos humanos, na luta pela convivência com o semiárido, na luta pela agroecologia.
E essa luta, essa caminhada, ela vem mostrando para a gente, nesse exercício da agroecologia, junto com os agricultores e as agricultoras, de que é possível produzir alimentos sem veneno. Essa caminhada, e por isso que a gente está chamando esse festival de Terra, Mãe de Todas as Lutas. Porque é essa Mãe Terra que é tão judiada, tão maltratada, que é essa terra que nos dá o sustento, que nos dá a vida, que nos dá a comida. Então, por isso que a gente escolheu esse tema para celebrar os 30 anos do Sabiá e para dizer também e reafirmar que essa caminhada ela precisa ter continuidade, né? A caminhada da luta pelo direito à terra, da luta pelo acesso à água, da luta pelo combate à fome, seja no campo ou seja na cidade. Então, a gente reafirma essa caminhada também nesses 30 anos. E essa caminhada, ela é feita coletivamente, como eu já falei, junto com os nossos parceiros, com os movimentos, e é uma caminhada que ela constrói memórias, memórias afetivas, né? E a gente quer também, nesse festival, com esse festival, honrar todos e todos os sabiás que já passaram por esse ninho. Aqueles que deram os primeiros voos, os sabiás e as sabiás que estão voando hoje com a gente, e os sabiás e as sabiás que ainda vão chegar e se somar para voar. O voo do Sabiá é coletivo, feito por muitas mãos. Representando a diretoria do Centro Sabiá, ouvimos agora a fala de Edna Jatobá, a atual presidente aqui do Centro. É um prazer para nós estarmos aqui nesse momento tão especial. Então, eu diria que nesses 30 anos, é isso que o Sabiá tem feito. Transbordar amor pela terra, pela natureza, pelos pássaros, pelas pessoas, pelos animais, pela comida de verdade. Transbordar amor nas relações, no cuidado, na relação com o outro, com a outra, no cuidado com os agricultores e agricultoras, no cuidado com a terra, com o solo, com os sonhos, com nossos filhos, com nossas casas, com a nossa casa comum, que é o nosso planeta, que é a Terra. Então, eu me sinto honrada de fazer parte dessa família Sabiá desde os anos 2000 e acompanhei o nascimento também dessa entidade de longe. Na época eu estava na Amazônia, mas acompanhei também esse nascimento e, para mim, é uma honra e uma felicidade estar aqui compartilhando com vocês essa vida, né? Compartilhar a vida é o que o Sabiá também faz durante todos esses 30 anos. Me sinto privilegiada de fazer parte dessa história junto com todos e todas vocês. Parabéns ao Sabiá. É preciso pensar no futuro, a conexão com a terra, com a luta. Que contribuições tem o Centro Sabiá para os próximos anos, quando a gente pensa em desafios gigantes como fome, desigualdade de gênero, raça, classe e crises climáticas? A gente ouve agora Nivete Azevedo, do Centro das Mulheres do Cabo, sobre esse assunto. Eu diria que o futuro é hoje, e foi hoje, lá aos 30 anos, quando o Sabiá começou. Esse caminhar do dia a dia, que cada uma e cada um de nós que estamos aqui representamos essa luta por direitos, e o direito à vida, que é a palavra que está na missão do Centro Sabiá, plantar mais vida nessa terra, nessa mãe terra, é o desafio que a gente tem a cada dia nessa sobrevivência contra esse gigante que nos oprime, que é o patriarcado, que é o racismo, que é o capitalismo, que é todas as forças de exploração que dominou esse país, esse território, que dizimou os povos originários e que a gente luta por essa sobrevivência e pela vida dessas gerações
que virão pela frente nesses 50 anos, ou nesses 20 anos do Sabiá. Enfrentar esse desafio de toda essa ameaça que nós vivemos no planeta, porque a questão é planetária, é sobreviver, fazer a sobrevivência deste planeta e que a qualidade de vida nesse planeta, é para nós que temos uma luta focada no enfrentamento ao patriarcado, ao racismo, a gente vê como futuro, investir nesse futuro é investir cada vez mais na superação da desigualdade que as mulheres sofrem pela questão de gênero e de raça. Essa é uma condição essencial para que a gente possa garantir um futuro neste planeta, porque somos nós, mulheres, uma mola propulsora desse processo de sobrevivência com toda sorte de desigualdade que nós temos, e que temos um legado, que temos um cotidiano de vida e de gerações nesse planeta capaz de resistir e viver e construir o que a gente tem construído, junto com os companheiros que lutam pela superação dessas desigualdades. Então, Centro Sabiá, o que vocês fazem a partir da agroecologia, na perspectiva feminista, antirracista, é o que a gente precisa continuar cada vez mais investindo. E isso vai para o chão onde a gente está. Eu venho de uma região, eu venho de um lugar que representa uma das mais cruéis formas de exploração, que é a Mata Sul. A Mata Sul, o território da Mata Sul representa a escravização de um povo, a subserviência que essa escravização deixou para todos nós. Então, enfrentar e investir cada vez mais no que o Sabiá já faz nessa região, com a agroecologia, com os quintais produtivos, com a agricultura urbana, esse é um investimento para o futuro, precisa cada vez mais ser potencializado. O Centro Sabiá foi visionário e é visionário de fazer da sua missão esse caminhar e essa luta pela comida saudável. E nós precisamos fazer um investimento muito grande nessa luta política para que a gente possa garantir às gerações vindouras saúde, vida de qualidade, porque nós vivemos uma geração intoxicada, que morre, que a cada dia se envenena com o que a gente herdou desse sistema cruel. Então, investir na qualidade de vida, investir em plantar mais vidas é plantar vida com o enfrentamento a essa sorte de vida que a gente teve, de tanta poluição, de tanto envenenamento, que só a agroecologia, na perspectiva feminista e antirracista, é capaz de mudar essa geração e equilibrar esse planeta. Então, viva o Sabiá, parabéns a todos e todas vocês. Pensar em futuro, é claro, é pensar nas juventudes. É por isso que a gente ouve também a voz das juventudes, que falam do desafio da permanência no campo. Bora ouvir agora a Tatiane Faustino, camponesa, estudante de agroecologia e representante da Comissão de Jovens Multiplicadores e Multiplicadoras da Agroecologia, a CJMA. Bora ouvir. Eu teria muitas considerações para fazer enquanto mulher jovem, camponesa, de quem vem desse lugar, Mas eu gostaria de refletir uma que eu acho que é bem urgente, que é a questão da sucessão rural, Sobre a sucessão rural, e acho que tem outros agravantes que o IBGE mostrou dessa juventude que tem migrado cada vez mais, e as mudanças climáticas vão aprofundar essa migração. Então, para o Centro Sabiá continuar trabalhando no campo, precisa ter juventude lá, Precisa ter gente lá, precisa ter juventude, e uma juventude diversa. Então, essas diversidades de juventudes que eu falei aqui, pretas, indígenas, brancas, LGBTQIA+, devem ser consideradas. Outra questão muito importante a ser considerada é sobre as tecnologias, A gente que está no campo, a gente não quer mais uma agricultura sofrida, de mão calejada, de só na muleira, que a gente fala, A gente precisa pensar as tecnologias que vão facilitar esse trabalho no campo. Porque a juventude não quer mais esse trabalho sofrido, Então, essa é uma das questões, que a gente também deve ser considerado. Então, eu acho que nesses próximos 20 anos, a estratégia da assessoria deve ser pensar a juventude dentro desse processo,
não ser um processo à parte, mas ela como parte do processo de assessoria em si. E esse é um grande desafio, né? Porque a gente sempre escuta que a juventude não quer nada, né? Não quer trabalhar, só quer farrar. A gente quer farrar também, mas a gente quer trabalhar também. A gente quer trabalho e a gente quer renda também, né? Por isso eu digo também que mãos camponesas são mãos que guiam grupos, que levantam o outro, que plantam, que cultivam, que cuidam dos animais, que roçam, que manuseiam ferramentas, que estudam, semeiam, guardam e colhem sementes. Mãos que produzem alimentos, cozinham, lavam, passam, limpam, brincam e se divertem. Por isso, mãos que lutam e que reivindicam e que expressam sentimentos. São mãos camponesas de juventudes que existem. Assim, as mãos camponesas são herdeiras de todas as lutas. E, falando isso, eu queria falar de um princípio muito importante para o campesinato, né, e para as campesinas, que é o sentimento da doação, da reciprocidade, né, do fazer junto. E é isso que o Centro Sabiá vem fazendo junto nesse processo de 30 anos. Né? E existem 3 tipos de sabiá. Tem a sabiá passarinho, tem a sabiá planta e tem a sabiá organização. E todas as outras sabiás cabem dentro do sabiá. Então, assim, eu queria dizer que os processos educativos que o Sabiá tem construído ao longo dessa história têm sido muito importantes. Quando a gente abre a cisterna, a gente não só vê água lá, né? Tem um monte de processos lá dentro, né? Da construção de um semiárido com vida digna, com gente, com juventude, com produção, com alimentação. Quando a gente chega no agrofloresta, não só tem planta lá, tem processos, tem gente, tem construção, tem renda, tem comida de verdade, tem comida sem veneno, tem comida que alimenta. E voltando à história da reciprocidade e da doação, o Centro Sabiá está com uma campanha, né, de doação para ajudar nas suas ações, que é muito importante para continuar esse trabalho e levando essa dignidade. Eu acho que não levando, eu acredito que é uma construção. A gente que vem desse processo, né, a gente sabe que elas são construídas, não são processos dados. Então, que continuem doando para o Centro Sabiá para que essas ações existam, para que outras Tates, outros Gildos, outras Felícias, outros Delvânio continuem em seus territórios do sertão, do agreste, da mata, até aqui existindo, né? E é isso, obrigada. É preciso agir. Pensar de forma coletiva, instinto coletivo de luta, união. Olha, agora a gente dá uma pausa nesses depoimentos, nessa luta, para um rápido intervalo. Mas fica aí que a gente volta já para falar de futuro, dos 30 anos, mas também do daqui para frente. Nascentes são fontes de água que podem se transformar em grandes reservatórios naturais, abastecendo comunidades, pequenas regiões e até as grandes cidades. Se bem protegida, uma nascente pode ser fonte de vida para animais como os pássaros e peixes, e também para as plantas ao seu redor. Mas se não for cuidada, uma nascente pode deixar até de existir. Isso acontece quando os córregos recebem lixo constantemente ou são transformadas em esgotos, além do desmatamento e queimadas, que fazem com que a água deixe de correr. Sem água, aumentam as doenças, diminui o saneamento, qualidade de vida e ainda afeta a produção dos alimentos que chegam em nossas mesas. É preciso estar atento. Proteger as nascentes é dever de todos, todas nós. A água é vida. Se não cuidar, a água vai secar. Proteja as nascentes. Salve os mananciais. Uma campanha do Centro Sabiá em defesa das áreas de proteção permanente. Queimar o mato é uma prática comum na agricultura, mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição.
O fogo tira os nutrientes e a água do solo, deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando sobre o futuro, sobre 30 anos transformando vidas, o aniversário do Centro Sabiá e a luta que continua. O campo pulsa com vida e a luta dos povos. É no semiárido que a vida pulsa. Trazendo reflexões dessa luta viva, a gente ouve também Alexandre Henrique Pires, que por 20 anos esteve no Centro Sabiá. Ele deixou a coordenação do Sabiá no ano passado, para hoje assumir a diretoria do Departamento de Combate à Desertificação, uma pasta do meio ambiente no governo Lula. Sempre disseram que tem uma marca no Sabiá, que era ser uma organização ousada. E já nascer com ousadia. Se hoje é difícil a gente falar de agroecologia, imaginem há 30 anos atrás. Esta é uma marca de ser ousado. Imagina uma organização há 30 anos atrás defender a agroecologia, que nem a academia, nem o Estado, nem a sociedade como um todo sabia exatamente o que era isso. Então, eu acho que tem uma perspectiva que é essa, que o Sabiá continue sendo uma organização ousada naquilo que se coloca, naquilo que se propõe a fazer, numa perspectiva que é de transformação da vida das pessoas. Eu acho que o que o Sabiá faz, obviamente, a partir de todos os apoios financeiros, políticos, técnicos, faz no sentido de contribuir para transformar a vida das pessoas, ajudar as pessoas nessa mudança. Então, acho que esse é um aspecto que eu queria destacar. Um segundo é dizer que nós estamos vivendo um momento que é um momento de colapso, né? É um momento de crise, de emergência do planeta, da nossa mãe terra, da nossa casa comum, como o Papa Francisco se refere ao planeta. Esse momento de emergência e de crise, ele requer, e a gente discutindo esses dias lá no Ministério de forma um pouco mais, com mais densidade, dizer o seguinte: bom, nós é um momento em que beira, vamos dizer assim, o ponto de não retorno. Ou seja, se nós efetivamente não tivermos como sociedade planetária o cuidado com as nossas florestas, com as nossas águas, com as pessoas, com as populações tradicionais, com os nossos solos, com a nossa cultura popular, se a gente não tiver o cuidado devido com os conhecimentos tradicionais, se a gente não tiver o cuidado devido com as nossas sementes crioulas, com a nossa biodiversidade, como o Glória faz referência, nós vamos chegar num ponto que é um ponto de não retorno. É um ponto onde não vamos conseguir mais garantir a sobrevivência humana no planeta. Essa crise climática, essa crise ambiental, que se soma a várias outras crises, se a gente pensar que no planeta Terra, com quase 8 bilhões de pessoas, a gente tem 700 milhões de pessoas, quase 1 bilhão, que passa fome, isso diz muito para a gente. E os relatórios da Fundação do Centro Sabiá em 93 dizem que teria que fazer alguma coisa de trabalho com agrofloresta, com agroecologia, para que os agricultores e agricultoras tivessem o que comer. E eu acho que o Sabiá tem cumprido esse papel e essa missão de forma muito brilhante. Mas outros tantos e tantas milhões e milhares ainda têm fome. Então, eu acho que a agenda climática, ela requer um posicionamento e uma linha
E o Sabiá fez uma escolha há 30 anos atrás da agroecologia como uma agenda central e fundamental para a promoção da segurança e da soberania alimentar e nutricional da população do campo e, obviamente, da população das cidades. Então, eu acho que continuar com essa agenda, continuar com esse caminho, ele é fundamental. Mas, obviamente, que quando a gente discute a agroecologia na perspectiva do semiárido, nós estamos discutindo sobre convivência com o ambiente, sobre a convivência com o semiárido. Então, essa agenda ela é também importante, ela se funde, ela se articula com essa perspectiva da agroecologia. Eu escutei muito também no Centro Sabiá alguém dizer assim: o Centro Sabiá é uma organização solidária com as suas co-irmãs. E eu acho que essa pegada, esse sentido de solidariedade, ele é fundamental para garantir o papel que o Centro Sabiá sempre desempenhou e que pode continuar desempenhando, que é esse de fortalecer as articulações e as redes aonde atua. Seja na Articulação Nacional de Agroecologia, na Rede Ater Nordeste, na Plataforma Semiáridos da América Latina, na articulação do semiárido. Mas isso é fundamental para poder fazer com que as ações, ou com que essa opção política de transformação da sociedade, ela consiga avançar nesses próximos 20 anos. Porque, efetivamente, a democracia continua em risco, o fascismo continua vivo e é preciso derrotar isso. E só se faz isso também com resistência e com uma ação concreta de enfrentamento. Eu acho que uma outra perspectiva do Centro Sabiá importante para o próximo período é essa aliança histórica com os movimentos sociais, né? Eu acho que o Centro Sabiá sempre se colocou nesse lugar de estar junto da FETAP, do Movimento dos Pequenos Agricultores, do MPA, do MCP, do movimento sindical urbano, inclusive, né? Com a Central Única dos Trabalhadores. Então, eu acho que esse movimento, ele é um movimento importante, porque ele orienta a posição política do Centro Sabiá nessa perspectiva de enfrentamento, né? De pensar um futuro transformador da vida das pessoas. Quando eu cheguei no Centro Sabiá, há 21 anos atrás, né? E eu achei tudo muito bonito, a forma como o Sabiá faz as coisas. Essa perspectiva da comunicação e de fazer as coisas de forma bonita, ela precisa ser vamos dizer assim, o xerém para deixar a coisa sempre permanecendo viva, ativa, né? Sempre há essa liga que ajuda a trazer as pessoas e atrair as pessoas para o Centro Sabiá. Vida longa ao Centro Sabiá. Obrigado. Viva o Sabiá e viva a luta! Quem se fez presente no Festival Terra, mãe de todas as lutas, foi também o professor Marcos Figueiredo. Ele é doutor, pós-doutor em agroecologia e foi sócio fundador do Centro Sabiá. Ele fala da esperança no futuro sem esquecer do passado. Bora ouvir? 30 anos do Centro Sabiá. Terra, mãe de todas as lutas. Queridos e queridas companheiras, companheiros, sócios, sócias, amigos, amigas, representantes de organizações parceiras, movimentos sociais, caros membros da equipe técnica da atual coordenação do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá. Neste mês de julho, exatamente no dia 9, fazem 30 anos que plantamos a semente do Centro Sabiá. Ao longo de 3 décadas, a semente semeada em terra fértil tornou-se uma árvore frondosa, ficou forte, bonita e já produziu muitos frutos. O nome Sabiá não é uma casualidade. Ele foi escolhido após uma tempestade de ideias, porque representa muito bem o que acreditamos: a integração positiva e harmônica entre a fauna, aqui representada por uma planta nativa do bioma Caatinga, que tem múltiplas finalidades ecossistêmicas importantíssimas. Uma ave linda e de canto raro, que ocorre em todo o país, e a cultura popular presente nas músicas do cancioneiro popular.
Luiz Gonzaga e Chico Buarque. Da mesma forma que a missão institucional do Centro Sabiá não é uma casualidade. Plantar mais vida para um mundo melhor não é produto do acaso. Reflete bem a busca permanente e assertiva em ser uma instituição inovadora, crítica e comprometida com todas as formas de vida. Indica uma perspectiva ecológica cara ao movimento ecossocialista, no agir local e pensar global. Sempre foi assim. Por um lado, o Centro Sabiá, com as suas raízes fincadas na terra, nos agroecossistemas camponeses, nos assentamentos da reforma agrária, nos sítios da agricultura familiar, dos povos e comunidades tradicionais e, mais recentemente, nas periferias urbanas e periurbanas da cidade. E, por outro lado, atuando com firmeza em redes, movimentos e articulações para incidir em políticas públicas, como, por exemplo, o Fórum Seca, a ASA, a ANA, a ABONG, a Plataforma Semiárido, a Rede ATE, CONSEA, CEPORG, entre tantas outras organizações nacionais e internacionais. Parece que o Centro Sabiá aprendeu cedo a lição ensinada pelo movimento das mulheres, pelas feministas. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Assim, vivendo e crescendo, de mãos dadas e numa constelação de organizações populares, o Sabiá cravou, desde a sua origem, uma opção histórica de estar ao lado das pessoas, homens e mulheres, população LGBTQIA+, excluída da sociedade, empobrecidas e vivendo situação de vulnerabilidade social no campo e nas cidades. Por tudo isso, o Centro Sabiá é uma instituição protagonista na criação do Fórum Seca, na criação da ASA, na criação das feiras agroecológicas, na rede Espaço Agroecológico, na implantação e evolução do pensamento e da prática agroflorestal em Pernambuco e no Brasil, na luta contra a fome, pela restauração da democracia no Brasil e tantas outras lutas. Por tudo isso, 30 anos de uma trajetória de conquistas importantes, queremos dizer: salve! Salve as agricultoras, os agricultores, os quilombolas, indígenas, povos de terreiro, mulheres e juventude do campo e da periferia. Salve! Salve as organizações nacionais e internacionais, amigas, irmãs, parceiras de lutas e conquista. Salve! Salve todas as técnicas, técnicos, administradores, educadores populares, pessoas que contribuem com a manutenção da instituição, que com sua coragem, dedicação e delicadeza cuidaram durante esses 30 anos do Centro Sabiá para que ele se tornasse uma instituição reconhecida internacionalmente, mais sensível, mais sábia e comprometida com mudanças estruturais. Salve! Salve a rede PTA! Salve a FASE! Salve o Centro Josué de Castro, nossos primeiros ninhos, acolhedores e amigos, com os quais temos o maior respeito e carinho. Salve todas as coordenações do Centro Sabiá, atuais e passadas, pela sabedoria em conduzir o Centro Sabiá, fazendo travessias difíceis e alcançando voos cada vez mais altos. Salve! Salve nossos sócios e sócias encantados e encantadas, que trabalharam muito para que o crescimento do Centro Sabiá fosse uma realidade. Salve Vanderlúcia Maria da Silva. Salve Jones Pereira da Silva. Salve Orlando Barbosa da Silva. Salve todos os sócios atuais e fundadores que ousaram em sonhar grande e desafiar o contexto ameaçador dos resquícios da ditadura militar, do agronegócio, da violência no campo, e para criar com entusiasmo, militância e amor o Centro Sabiá. Salve! Salve o Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá. Salve! Salve! São muitas histórias e muitos voos também. E o Centro Sabiá continua
por essas transformações, pelo campo, pela cidade, plantando vidas para um mundo melhor. Estamos chegando ao fim dos depoimentos, mas não sem antes ouvir uma pessoa muito importante para a história da agroecologia em Pernambuco. Ouvimos agora a Dona Lenir, ela que, junto com seu marido, o já falecido Jones Severino Pereira, são os primeiros agricultores agroflorestais assessorados pelo Centro Sabiá. A gente ouve agora a Leni Ferreira para falar sobre como era a sua vida, suas produções antes da fundação dessa que foi a primeira agrofloresta de Pernambuco e o que aconteceu depois que ela existiu. Bora ouvir? Hoje eu sou muito grata a Deus, mas muito grata a Deus mesmo, porque nosso solo hoje é um solo fértil, é um solo que vai fazer 29 anos que a gente trabalha com ele, que a gente preparou ele, né? E que hoje o que eu quiser plantar, eu planto sem precisar de trazer nada de fora, porque eu tenho uma terra fértil e uma terra que me dá resposta positiva, graças a Deus. Então eu sou muito grata a Deus por meu marido, né? Que hoje Deus tem ele, mas que ele deixou um legado muito especial, muito bonito. Essa agrofloresta era a vida dele, ele se doava de uma forma que você se emocionava, como ele falava, como ele passava, como ele tratava, era a vida dele. Emociona até eu falar, mas eu tenho a certeza que aonde ele estiver, ele está feliz, porque passou por aqui e passou para que os intercâmbios, agricultores, alguns estudantes que passaram, hoje eles contribuem assim, de uma forma muito bonita. Então, o Jones, ele amava o que fazia, ele fazia por amor, e ele deixou esse legado para a gente. E a gente dá continuidade na medida do possível, não mais como ele, porque cada um tem uma forma, mas a gente tem a agrofloresta aqui. Eu digo que a gente mora dentro de um paraíso. Eu me acordo com o cantar dos pássaros, anoitece com o cantar dos pássaros também. Hoje eu vejo pássaro, o saguim. Hoje a gente vê tanta coisa bonita em cima dessas árvores que a gente olha e agradece a Deus. A luta continua, o Sabiá continua. Há 30 anos transformando vidas e por muito, muito mais. Você vem com a gente? Faça parte dessa história, faça parte do Sabiá. Saiba como em www.centrosabiá.org.br. Vem com a gente! Pessoal, é isso. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado por mais uma vez sintonizar aqui com a gente e se ligar em nossos trabalhos. Continue sintonizando, continue nos acompanhando. Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. Toda semana você vai receber as notícias do campo, da cidade e a mudança que o Sabiá faz na vida de tanta gente. Vem fazer parte dessa mudança. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.